Estão arquivados. Você quer? Não havendo mais orador inscrito, os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Pela ordem. Pela ordem, senador Cajuru. Obrigado, presidente Davi Alcolumbre. É evidente que, como eu sou, Jorge Cajuru, um DNA da imprensa, com 40 anos de carreira nacional, é claro que eu penso exatamente como Vossa Excelência, senador Randolph Rodrigues, meu amigo, meu companheiro de ideais. Solidariedade total à imprensa, sendo ela simpática ou não a mim. A questão aí, o foco em relação a essas conversas que estão explodindo no Brasil inteiro agora à tarde, em que um nefasto auxiliar gravou o seu chefe o tempo inteiro, de forma covarde, e agora, por vingança, espalha para a imprensa e deixa todos e todas ouvirem 13 áudios. É evidente que na liturgia do cargo, eu entro na veia da liturgia do cargo, um presidente da República, ele tem que contar até 10 antes de se dirigir a alguém da imprensa ou alguma empresa de comunicação de uma forma respeitosa, minimamente equilibrada. E aí concluo. Me lembro de Boni, o histórico criador da Rede Globo de televisão. Ele dizia uma frase, para mim, imortal: há certos assuntos que a gente não comenta nem com a gente mesmo. Há certos assuntos que a gente não comenta nem com a gente mesmo. Ou seja, nesse caso, falar dessa forma, se dirigir à imprensa dessa forma, um presidente da República, da liturgia do seu cargo, não poderia conversar nem com a sua própria esposa, nem com a sua própria primeira-dama. Deveria guardar para si próprio esse tipo de pensamento e principalmente de desabafo. Mas é difícil, gente, porque quem aqui de nós, não sejamos hipócritas, quem aqui de nós já não foi criticado na imprensa de forma covarde, e quem aqui, perante algum assessor, alguém, não também atacou, não xingou o jornalista de filho daquilo, de não sei o quê, né? Nós somos seres humanos, ação e reação. Tem também esse outro lado que precisa, na minha opinião, ficar aqui pontuado. Grato. Presente, Davi Alcolumbre, Vossa Excelência, todos e todas aqui presentes, não tenho como deixar de abordar algo estarrecedor que talvez nos últimos anos da política brasileira não se viu nada vil, senador Tasso, nada soez, nada vulpino, como o Brasil inteiro agora está vendo em emissoras, em redes sociais, como Veja, como Jovem Pan, como UOL. Gente, eu pediria conselhos para mais experientes do que eu aqui nessa casa, senadora Anastasia, senador Amin, pediria conselho, porque eu fico sem saber como opinar, porque a humanidade está tão triste, está tão abominável. Vossas Excelências ouviram os 13 áudios de conversas entre uma figura que desde sábado eu a trato como uma figura nefasta, esse Gustavo Bebiano, e horas que eu, um homem de posição, opositor responsável ao presidente Bolsonaro que sou, eu poderia pisotear aqui, mas jamais agirei assim, porque estou aturdido. É impressionante cada áudio, são 13 áudios, ou seja, como presidente do Senado, se o seu chefe de gabinete lhe gravasse todo dia, ele vinha gravando as conversas com o presidente da República, um homem que chegou a ter os cargos de coordenador de campanha e de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Eu só lamento o fato do presidente da República, e eu que me solidarizo a esse momento que ele deve estar vivendo, mas eu ao mesmo tempo peço uma explicação, como Vossa Excelência e seus homens de confiança demoraram tanto para descobrir o mau caratismo deste assessor
que vivia na cozinha da campanha e agora do ministério, e só ontem à noite, bem e merecidamente demitido. São áudios explosivos. A nação inteira hoje à noite, esse vai ser o assunto de todos os telejornais. Então não tem como o Senado aqui ignorar essa matéria, ignorar essa pauta que vai ser hoje, amanhã, e sabermos interpretar realmente e de forma respeitosa, de forma equilibrada, a gente saber se posicionar aqui. Porque isso é como você estar diante de alguém que está lhe extorquindo. E ele avisou que ele iria abalar a nação no sábado, na madrugada, nas suas redes sociais, quando ele ameaçou que o que ele ia falar abalaria a nação. E ele hoje, tudo que ele gravou, coisa de mau caráter, de bandido, tudo que ele gravou, ele entregou para a imprensa hoje e está aí bombando em todas as redes sociais. Eu estou perplexo, repito, aturdido, e fico incapacitado de emitir um conceito final, uma opinião final sobre esse assunto. Mas volto a repetir, demorou muito tempo para um presidente da República e também para a sua equipe de confiança, ambos e todos eles descobrirem que tinham dentro da cozinha um bandido, um mau caráter, como se você tivesse o seu chefe de gabinete lhe gravando todo dia as conversas por telefone. Presidente, pela ordem. Senador Ciro Nogueira, em seguida, senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, pela liderança do progressista, gostaria de pedir para a inclusão do requerimento de número 18 de 2019, de apensamento do PLS 284 na ordem do dia aí. Muito obrigado. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que providencie o referido requerimento. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, dos mais recentes e notórios acontecimentos, dos áudios envolvendo o presidente da República, várias razões me levam à estupefação. Mas a mais grave, no meu entender, senhor presidente, é a agressão à imprensa. Em qualquer democracia, presidente, em qualquer democracia, se espera da maior autoridade do país o respeito à imprensa, porque ela é alicerce fundamental de um Estado democrático de direito. Ela está nas raízes de fundação do Estado moderno, como indispensável para o exercício do direito à liberdade de expressão. O que é mais espantoso da parte das manifestações do senhor presidente da República é o trecho que me permita, presidente, vou reproduzir aqui. Ele diz o seguinte: Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto, eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Mais adiante, o senhor presidente da República também se refere ao site antagonista, sempre se referindo aos meios de comunicação de forma agressiva, pejorativa, autoritária. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em uma democracia, a imprensa não pode ser amiga nem inimiga. A imprensa tem que exercer as suas prerrogativas de levar ao cidadão a verdade, de praticar o bom jornalismo, de investigar. Aliás, o caso do senhor Bebiano só foi descoberto devido à atuação independente da imprensa, notoriamente do jornal Folha de São Paulo. É lamentável ter no Palácio do Planalto um presidente da República que despreza a imprensa. Mais lamentável é ter um presidente da República que trata a imprensa como inimiga. E aqui não se trata de favores, amores, declarações de ódio, declaração de amor à imprensa, porque todos nós somos passíveis de sermos fiscalizados. Todos nós somos passíveis de recebermos crítica dos meios de comunicação ou de quem quer que seja. O que não pode é da nossa parte e da parte do mais alto mandatário da nação ter uma postura agressiva e autoritária em relação aos meios de comunicação. Não se trata nesse momento de ser solidário à imprensa. Se trata nesse momento de defender um valor inadiável, de um valor fundamental de uma democracia.
a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de comunicação, a liberdade para a atuação de uma imprensa livre e independente. Então, a todos os meios de comunicação do Brasil, a todos que tem que ser respeitado, eu expresso a nossa solidariedade pela liderança da rede e pela oposição. Senador Álvaro Dias. Presidente, encaminhar à mesa o requerimento, de acordo com as lideranças, na reunião recente, por acordo, submeter a Vossa Excelência o desarquivamento do PLC 37 de 2013, já aprovado pela Câmara dos Deputados, para que Vossa Excelência submeta ao plenário o requerimento de desarquivamento. Muito obrigado. Diante de um acordo construído com as lideranças, a mesa recepcionará o requerimento de Vossa Excelência e, dentro de um entendimento, os líderes partidários ficaram de encaminhar, tornando público a reunião das lideranças para os senadores que não estiveram presentes. Toda segunda-feira, os senadores que quiserem desarquivar matérias que tramitaram na legislatura anterior será encaminhado para a mesa para deliberação na terça-feira. Item 2 da pauta. Proposta de emenda constitucional número 25 de 2017, da senadora Fátima Bezerra e outros senadores, que incorpora à Constituição a nomenclatura pessoa com deficiência, utilizada pela Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Parecer favorável número 128 de 2017, da CCJ, como relator da matéria, senador Antônio Anastasia. A matéria constará na ordem do dia durante 5 sessões deliberativas, em fase de discussão em primeiro turno, podendo ser oferecidas emendas. Primeira sessão de discussão da proposta, em primeiro turno. A matéria constará na ordem do dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão. Vai retirar de pauta. Vai retirar de pauta. Isso aqui, na próxima página tem um... Submeto o requerimento de retirada de pauta do item 4, projeto de lei número 796 de 2015, complementar do senador Roberto Rocha, número 146 de 2014, para estender a estabilidade provisória no emprego. Votação do requerimento de retirada de pauta. Os senadores e as senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Retirado, a matéria vai à CCJ. Senhor presidente. Senador Roberto Rocha, líder. Me permita, apesar de já ter deliberado retornar à CCJ esse projeto de nossa autoria, eu quero apenas deixar uma palavra aqui sobre ele. Esse projeto foi apresentado em 2015 e ele tem apenas o propósito de alterar a Lei Complementar 146 de 2014 para estender a empregada adotante ou que venham a obter a guarda judicial para adoção a estabilidade de 5 meses do emprego. Ou seja, atualmente a Lei 10.421 já garante a licença maternidade de 4 meses e o salário maternidade para gestantes e adotantes. No entanto, a estabilidade no emprego só é garantida para gestantes. A estabilidade que é de 5 meses, ela não é garantida para as adotantes. Em verdade, também não se pode demitir enquanto tiver de licença maternidade. A licença maternidade, como disse, é de 4 meses. A estabilidade de 5 meses. Então, o que está diferenciando uma mãe da outra, uma gestante e uma adotante, é 1 mês, 30 dias. Na prática, portanto, esse projeto estende o mesmo direito que tem a mãe gestante a uma estabilidade no emprego de 5 meses para a mãe adotante. Isso para poder fazer valer o que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal, que não permite essa distinção entre mães de filhos biológicos e adotivos. Esse é apenas um breve esclarecimento que gostaria de dar à Casa e que eu farei novamente na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, senador Rodrigo Pacheco. Só um minuto, senador Rodrigo. Só para esclarecer ao senador líder Roberto Rocha, que nós havíamos incluído na pauta de votação do dia de hoje no Senado esta matéria por entender da importância, mas foi levantada uma questão pelos líderes por conta do que trata esta matéria, a possibilidade de que ela fosse encaminhada para a CCJ. Então foi apresentado um requerimento
de encaminhamento desta matéria para a CCJ e foi deliberado na reunião de líderes. Senador Rodrigo Pacheco. Vossa Excelência submeteu ao plenário o requerimento de retirada de pauta do item 4. Eu indago quanto ao item 3. Vossa Excelência submeterá a apreciação do plenário e, na eventualidade de submeter, eu gostaria de encaminhar a matéria. Presidente Ana. O senador Rodrigo, o requerimento de Vossa Excelência foi encaminhado à mesa. Eu estou fazendo a leitura dos outros requerimentos que estavam na frente. Daqui a pouco chegarei no requerimento de Vossa Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Retirada de pauta do projeto de lei número 115 de 2018. Comunico preliminarmente que a presidência recebeu um requerimento de retirada de pauta na forma regimental, solicitando audiência na CCJ. Votação do requerimento. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado, a matéria vai à CCJ. Esse é o casamento infantil. O requerimento do... Requerimento do líder Rodrigo Pacheco pedindo a retirada de pauta do projeto de lei, item 3 da pauta. Só esclarecimento, senhor presidente, não é retirada de pauta. Eu indaguei apenas se nós vamos apreciar o item 3, porque Vossa Excelência apreciou o item 4 e pulou o item 3. Porque Vossa Excelência tinha solicitado... Não fiz o requerimento de retirada de pauta. Eu gostaria que fosse apreciado hoje. Apreciado a matéria? Exato. O item 3 da pauta. Vamos votar o projeto de lei que está na ordem. Em seguida, votaremos o requerimento, o pleito de Vossa Excelência. Item 6 da pauta. Projeto de lei número 56 de 2018 e número 7.119 de 2017 da Casa de Origem, que altera o Código Civil para suprimir as exceções legais permissivas do casamento infantil. Parecer favorável número 85 de 2018 da Comissão de Constituição e Justiça. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Em discussão, o projeto em turno único. Senhor presidente. Senadora Elisiane. Eu queria cumprimentar primeiro a Vossa Excelência por trazer a ordem do dia, essa pauta muito importante, presidente. E cumprimentar a minha amiga, a deputada Laura Carneiro, que foi autora deste projeto de lei, que eu vejo que é um alento para as famílias brasileiras e para todos os movimentos, na verdade a rede de proteção à criança e adolescente. O Brasil, presidente, é o 4º país do mundo em casamentos infantis. Os dados apresentam, por exemplo, que 877 mil mulheres brasileiras casaram-se até os 15 anos de idade. Isso significa a evasão escolar, isso significa, por exemplo, a submissão a baixos salários, isso significa a ruptura de sonhos, a frustração. Os dados apresentados mostram claramente que uma boa parte dessas crianças e adolescentes que casam nessa idade acabam não dando continuidade ao seu estudo. Partem, por exemplo, para a gravidez precoce, que é também uma outra situação que merece toda a atenção dos principais movimentos e do poder público brasileiro, que pela Constituição Federal estabelece claramente: criança e adolescente é prioridade absoluta. Se eu digo que criança e adolescente é prioridade absoluta, ela tem que ser prioridade em tudo, nas políticas sociais, nas políticas públicas, no orçamento público e na legislação brasileira. Infelizmente, nós temos uma série de crianças e adolescentes que são submetidos à violência sexual, à submissão, por exemplo, à prostituição infanto-juvenil. Nós já até avançamos na legislação com o ECA, mas nós precisamos avançar na garantia desses direitos, no cumprimento dessa legislação. A magistratura brasileira precisa evoluir também nessa conscientização para que a punição de crimes dessa natureza possam acontecer. E a naturalização do casamento infantil é algo
que nós realmente não podemos admitir, porque se admitirmos, nós estaremos colocando as nossas crianças e adolescentes em maior vulnerabilidade ainda e, infelizmente, em situação degradante, não podendo realizar um princípio básico que é o direito e a garantia do lazer, o direito de ser criança, o direito de ser adolescente. Portanto, parabéns a Vossa Excelência. Nós fazemos a discussão e, no momento certo, o encaminhamento pela votação da matéria. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerramos a discussão. Em votação. Para encaminhar a votação, algum líder partidário ou posso submeter a votação? Senador Roberto Rocha. Senhor presidente, o PSDB encaminha o voto favorável a essa matéria, até porque compreende que existe uma prática, sobretudo no Nordeste, no Norte, em crianças casando. Isso é muito comum, pelo menos se unindo. E é preciso que o país, essa casa, ela tenha compromisso com esse problema. Uma criança de 15 anos, ela não pode dirigir, ela não pode beber, ela não pode votar. Então é natural que ela não possa casar. E nós apenas queremos proteger o futuro desses garotos. E por isso o PSDB vota favorável. Os senadores e as senadoras que concordam permaneçam como se encontram. PPS encaminha favorável, presidente. PPS favorável. Senadora Simone Tebet. Não, apenas para um esclarecimento aos colegas, que embora este novo projeto proíba em qualquer caso o casamento de jovens menores de 16 anos, ele faz a ressalva já existente no Código Civil do 1517, que permite excepcionalmente apenas com o homem e a mulher tenham 16 anos, desde que haja autorização de ambos os pais, isso ou seus representantes legais. Essa ressalva é essencial justamente para dar garantia, inclusive à criança, que depois vai ser amparada por esse pai, vai ter direito não só ao registro, e uma proteção também à mulher, no caso posterior de pensão. Portanto, só para deixar muito claro que isso aqui vai ao encontro da determinação da ONU, foi uma solicitação, diversos países no mundo já adotam este critério, e agora, a partir de agora, a regra é que meninos e meninas jovens com até 16 anos não possam casar. Em atingindo a idade de 16 anos, apenas com autorização dos ambos os pais ou de seus representantes legais, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Pela ordem. Pela ordem, senador Cajuru. Obrigado, presidente Davi Alcolumbre. É evidente que, como eu sou Jorge Cajuru, um DNA da imprensa, com 40 anos de carreira nacional, é claro que eu penso exatamente como Vossa Excelência, senador Randolph Rodrigues, meu amigo, meu companheiro de ideais. Solidariedade total à imprensa, sendo ela simpática ou não a mim. A questão aí, o foco em relação a essas conversas que estão explodindo no Brasil inteiro agora à tarde, em que um nefasto auxiliar gravou o seu chefe o tempo inteiro, de forma covarde, e agora, por vingança, espalha para a imprensa e deixa todos e todas ouvirem 13 áudios. É evidente que na liturgia do cargo, eu entro na veia da liturgia do cargo, um presidente da República, ele tem que contar até 10 antes de se dirigir a alguém da imprensa ou alguma empresa de comunicação de uma forma respeitosa, minimamente equilibrada. E aí concluo. Me lembro de Boni, o histórico criador da Rede Globo de televisão. Ele dizia uma frase, para mim, imortal: há certos assuntos que a gente não comenta nem com a gente mesmo.
Há certos assuntos que a gente não comenta nem com a gente mesmo. Ou seja, nesse caso, falar dessa forma, se dirigir à imprensa dessa forma, um presidente da República, na liturgia do seu cargo, não poderia conversar nem com a sua própria esposa, nem com a sua própria primeira-dama. Deveria guardar para si próprio esse tipo de pensamento e principalmente de desabafo. Mas é difícil, gente, porque quem aqui de nós, não sejamos hipócritas, quem aqui de nós já não foi criticado na imprensa de forma covarde, e quem aqui, perante algum assessor, alguém, não também atacou, não xingou o jornalista de filho daquilo, de não sei o quê, né? Nós somos seres humanos, ação e reação. Tem também esse outro lado que precisa, na minha opinião, ficar aqui pontuado. Grato.